Olá pessoal, professora Júlia Andrade, eu vou comentar rapidinho sobre o padrão de resposta preliminar que o Sebrasp lançou para o concurso da Cefaz-DF, tá? O que é importante aqui? Vejam só, a gente tem duas fases recursais importantes no concurso. A gente tem esta fase que acontece, que é a fase de contestação deste padrão preliminar e a fase dos recursos isolados, tá certo? Por exemplo, eu não trabalho nesta fase. Por que não? Nessa fase de contestação do padrão. Porque para a gente trabalhar em cima dessa fase de contestação do padrão, o que a gente precisa fazer? Precisa ter a prova dos alunos em mãos, tá? Então eu vou dar algumas dicas para que vocês possam contestar e devem contestar. O que vocês vão fazer aqui é impugnar no todo ou em parte ou pedir acréscimo de resposta, tá certo? Do que a banca trouxe. Porque senão a banca vai corrigir a discursiva de vocês à luz deste padrão de resposta. Então você tem que se lembrar muito bem do que você escreveu na discursiva para que você só possa pedir à banca de forma muito simples, muito direta, muito objetiva, para que a banca faça a inclusão. Então eu vou dar algumas dicas que são importantes que eu vejo que pode ajudar. Por exemplo, quando a banca montou a dissertação, ela apresentou a dissertação para vocês, a primeira pergunta que ela fez não foi sobre diferenças entre os institutos da remissão e isenção e anistia, não foi isso. Ela perguntou sobre o último item, tá certo? Sobre a possibilidade de concessão desses institutos para a situação daquele contribuinte que praticou um crime. Entendeu? Então foi isso que ela perguntou primeiro. Você pode questionar a ordem, sim. Por quê? Porque o Sebrasp às vezes tira nota, pode tirar um sexto da nota, não é? Ele pode pegar aqui, tirar um sexto desse valor aqui pela ordem, tá? Então pode ser que não, mas pode ser que sim, tá bom? Isso acontece às vezes. Aí eu dou um toque para que você possa pedir à banca, né, que respeite a ordem prevista lá na elaboração da questão, uma vez que o padrão trocou o item 3 com o item 1 de lugar. É simples assim, tá? Do jeito que eu falei, tá bom? Então, até para poder se respeitar o princípio da organização e da objetividade, né, da discursiva. Joia? Outra questão interessante, pessoal, aqui, quando a banca vai fazer a diferença entre estes institutos, vocês vão ver que ela dá uma volta, não é? Ela fica falando sobre várias coisas, vai e volta. Eu aconselho vocês tentarem se lembrar de tudo que vocês anotaram, tá bom? Até porque ela costuma deixar umas lacunas. Vamos supor, aqui ela diz assim, ó, outra diferença é que a remissão somente pode ser dada por despacho fundamentado da autoridade administrativa, ao passo que a anistia pode ser dada de caráter geral por despacho fundamentado. Veja que, olha só, a anistia é de caráter geral. Ela diz que a diferença é que a remissão, ela não diz que a remissão pode ser dada, por exemplo, em caráter particular. Então é interessante você, se você escrever isso na prova, você pedir para o examinador deixar isso de forma expressa, tá certo? Expressa. Por quê? Porque o corretor pode se valer das informações que ele tem, tão somente no padrão, fazer uma correção muito na regra do que ele está lendo, não é? E acabar dispensando determinados elementos. E isso acaba te levando para a fase recursal mesmo, aquela fase dos recursos individuais que você acaba investindo, ou seja, gastando mais dinheiro para conseguir majoração de nota. Então, observe-se todas as características desses institutos que estão aqui, se realmente você escreveu, ou como você escreveu na tua discursiva. É importante você lembrar, porque às vezes a banca fala de um modo muito geral, né, e você particularizou. Então, fica a dica aí para você se lembrar de direitinho. Item 2 não tem nada a dizer, não é? Sobre a questão número 2, a questão número 1, né? Questão agora, nada a dizer, pelo menos não tenho nada a dizer, mas a questão número 2, sim, eu tenho alguma coisa a dizer sim. Então, quer dizer, a dissertação, tive a dizer, questão número 1, nada a dizer, questão número 2, sim. Por exemplo, a questão número 2, se vocês se lembrarem bem da pergunta, né, a pergunta fala sobre instrumentos que podem ser utilizados na parte, né, em âmbito de processo administrativo. Quando a banca trouxe aquilo no plural, ela trouxe a expressão instrumentos, naturalmente você não ficou só com a impugnação. Você deve ter falado de outros recursos que acontecem, não é, à medida que as decisões vão sendo tomadas. Então, veja que a banca não menciona, ela menciona a impugnação aqui no item 1, tá bom? Aí ela diz que
após o julgamento pela autoridade em primeira instância, poderá recorrer em segunda instância, mas ela não fala o nome do tipo do recurso. Então, eu, né, se fosse vocês, eu ingressaria, se vocês colocaram expressamente, pedindo que a banca expresse isto. Por quê? Porque a banca, gente, quando coloca, por exemplo, tá vendo que ela veio aqui e colocou o artigo 25, né, que vai tratar do auto de infração, colocou uma série de características do auto de infração que são desnecessárias, porque ela não perguntou sobre isso, né? E aqui falou, colocou o item 5, o inciso 5, tratando da apresentação de impugnação. Tudo bem, tá? Mas a gente tem lá o recurso voluntário, recurso de reconsideração, alguma coisa nesse sentido. Então, se você o fez, você precisa pedir o acréscimo, tá? Então, sempre que você notar que a banca respondeu alguma coisa em parte, você pode pedir para a banca substituir todas essas qualificadoras do auto de infração pela resposta mais objetiva possível. Por quê? Porque senão o examinador vem, e o Sebrasp é muito conceitual, pessoal. Ele vem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Ó, quesito 2.1. Abordou corretamente apenas uma forma de impugnação. Abordou corretamente as duas formas de impugnação. Impugnação em primeira instância e recurso ao TAF em segunda instância. Mas veja que a banca não menciona isso de forma expressiva, tá? Então você precisa puxar aqui para que haja um terceiro quesito. Então na hora que você falar para a banca, olha, a resposta dada ao quesito 2.1 não é tão objetiva. Por quê? Porque o examinador proponente, ele trata da descrição, ele ocupa boa parte do texto com a descrição, né, dos elementos do auto de infração, ao passo que poderia ter sido mais objetivo, né, tratado aí de todos os recursos que podem ser apresentados em todas as instâncias na área administrativa, tá? Então, veja que não abordou. Então, gente, é uma questão muito simples. Ou você vai pedir para retirar alguma coisa, ou vou pedir para trocar alguma coisa, tá? Permutar uma parte pela outra, ou vai pedir para a banca ser mais objetiva, ou vai pedir para a banca incluir alguma coisa. Você pode pegar trechos, né? Por exemplo, igual aqui eu citei na discursiva, na dissertação, né? Que a banca, quando ela vai falar da remissão, por exemplo, né? Ela só diz, ó, outra diferença é que a remissão pode ser dada por despacho fundamentado, mas não fala que ela pode ser de caráter, né, individual. E diz que a anistia pode ser dada de caráter geral. Então você pode pegar esse trecho aqui e falar, pede-se à banca que, né, altere a resposta na seguinte passagem. Onde se lê, não é? Outra diferença, aí se abre aspas, tá certo? Vírgula, leia-se e coloca o teu texto, entendeu? Coloca o teu texto, tá? Então, espero ter esclarecido para vocês. Gente, nesta fase a gente não tem, né, como eu disse para vocês, recurso para essa fase, mas a gente já tem recurso agendado, já sendo oferecido no site, no turma de redação, para a fase dos recursos individuais, né? Você pode pegar aqui na descrição, abaixo desse vídeo, que você vai encontrar a nossa oferta. Lembrando que esgotou a gente não tem como, tá? Então é só para ficar essa dica importante sobre como você pode recorrer deste padrão e deve recorrer, tá bom? Para evitar o prejuízo lá na frente.